Aleluia, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Aleluia. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens. Na realidade, a partir de hoje, nós estamos entrando praticamente na quaresma. Quem veio da Igreja Católica sabe o que é isso. 40 dias. Antes, onde engloba a prisão de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, a partir de hoje, dia 1º, até dia 9 de abril, faz 40 dias. E durante esses 40 dias nós vamos estar encerrando essa série de mensagens no dia 12, que é o domingo de Páscoa. E durante esses 40 dias, até o domingo da Páscoa, nós estaremos falando nessa igreja sobre Jesus. Somente sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre seus ensinamentos. Então, amanhã nós começamos a nossa Semana Oxigênio. Nós vamos estar orando das 20 às 21 e todos os pastores, todos aqueles que estiverem aqui, que forem trazer um devocional, vão estar falando a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. 40 dias com Jesus, por meio da sua palavra. E nessa série de mensagens nós vamos falar sobre algumas parábolas do Evangelho de Lucas. Dia 1º, que é hoje, nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador. Vamos estar trazendo alguns ensinamentos sobre isso. Depois, dia 8, estaremos falando sobre a parábola do bom samaritano. No dia 15, parábolas da Candeias. No dia 22, parábola do rico insensato. No dia 29, estaremos falando sobre a parábola da ovelha e das moedas perdidas. Dia 5, nós estaremos falando sobre a parábola do rico e Lázaro. E dia 12, que é domingo de Páscoa, em abril, estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus e o caminho de Emaús. Amém? Então eu quero convidar vocês, a partir de hoje, a trilhar essa jornada de 40 dias com o Senhor Jesus, aprendendo muito mais e tendo muito mais intimidade com Jesus. Existe um salmo que profetiza ao povo de Deus que o Messias usaria parábolas antigas. No Salmo 78, o verso de número 1 e 2, diz o seguinte: povo meu, escute o meu ensino, inclina os teus ouvidos para o que eu tenho a te dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Portanto, foi profetizado que o Messias, Jesus Cristo, ele ia vir e ele ia ensinar através de parábolas, através de ilustrações. E isto se cumpriu no Evangelho, na vida de Jesus. Mateus capítulo 13 e o verso 35 diz, Jesus dizendo: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Por que parábolas? Parábolas é contos comparativos com algo importante. Nós aprendemos muito isso com os nossos pais antigos. Eles contavam histórias para nós, para que você aprendesse a viver. Mas por que Jesus Cristo usava parábola?
sem dúvida era um auxílio didático, de aprendizado poderoso de ensino. Você contar uma história, ela fica muito mais registrada. Quando se prega uma palavra aqui, que você conta uma história, que você conta algo que aconteceu, muitas vezes a pessoa não lembra daquilo que foi muitas vezes ministrado, mas ele lembra daquela história que foi contada naquele momento. E é por isso que Jesus Cristo usava histórias, usava parábolas para explicar verdades do céu. As parábolas se via também com outro propósito. Lucas capítulo 8, verso de número 9 diz: Jesus Cristo explicou: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. As parábolas eram filtros espirituais. E que bom que Jesus Cristo está dizendo: olha, eu conto essas histórias por parábolas, para que aqueles para quem eu falo, eles vão aprender. Mas aqueles que não têm relacionamento comigo, eles não vão entender nada do que falo. No livro de Lucas, existe 11 parábolas que não são encontradas nos demais evangelhos. Por exemplo, parábola dos 2 devedores, a parábola do bom samaritano, a parábola do amigo importuno, e por aí vai. Essas parábolas foram contadas dentro de um contexto histórico comum, partilhando temas em comum. E era o fim da era judaica e o início do evangelho de Jesus Cristo. A maneira predileta de Jesus ensinar era por parábola, por comparação. Ele dizia, olha, quando ele encontrava um povo que estava vivendo ansiedade, ele dizia: observe os lírios do campo, eles não têm esse tipo de preocupação, mas eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como eles. E se eles que se vestem melhor do que o rei mais rico do mundo, hoje eles estão bem, são cuidados por Deus, quanto mais vós, homens de pequena fé. Você já viu algum pássaro estressado? Algum pássaro preocupado do que vai acontecer amanhã? Jesus Cristo disse: olhe os pássaros do céu. Eles não têm a preocupação. Eles não sabem o que vão comer amanhã. Mesmo assim, o Pai do céu cuida de cada um deles. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Uma das parábolas mais contada na Bíblia é a parábola da ovelha perdida. E Jesus contou da seguinte forma: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perder uma, e por acaso não vão procurá-la, assim, deixa no campo as 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando encontra, fica muito contente e volta com ela no ombro. E chegando em sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam de arrependimento. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Essa é a parábola que nós vamos
aprender hoje. E o verso de número 4 diz: quando uma grande multidão se reunia, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito. Quem tem ouvido, ouça. Amém? Qual tipo de solo do seu coração? Porque a palavra vai dizer, ela vai falar de duas coisas interessantes. Ela vai falar de uma semente e vai falar de um solo, de alguns solos. Que tipo de solo é o seu coração? Nós sabemos que não existe pessoas iguais. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, ela é diferente, mas eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando que cada um tem uma emoção, cada um tem uma inteligência emocional, cada um tem um coração diferente. Não somos iguais. E não estou falando da aparência, nem do jeito de falar, nem do jeito de andar, mas sim do interior, de um coração. E essa diferença é muito interessante e ela é boa, pois com essa diferença nós aprendemos a viver e aprendemos uns com os outros. Não é novidade que o coração do homem, ele é enganoso. Essa história de dizer, siga o seu coração, tenha cuidado. Tenha cuidado, o coração do homem é enganoso. E antes de eu me converter, quem lembra daquela tinha uma balazinha que vinha com uma mensagem de amor. Você lembra dela? Tinha uma que vinha na frente, mas você desembrulhava vinha um desenho e tinha uma mensagem de amor, que aí vocês compravam, enchiam o bolso, comprava, aí quando você ia encontrar com a namorada, você ficava escolhendo assim a melhor mensagem. E aí um dia eu abri uma bala daquela, e estava escrito um desenho de um coração, com uma bengala e um óculos preto, e dizendo assim: o amor é cego. Isso é uma parábola. Então, muito cuidado com o seu coração. Jeremias capítulo de número 17, verso 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Vou repetir para você: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem conhece a si mesmo? É nessa hora que muitos se acham conhecedores de si mesmo. Mas você conhece a si mesmo? Tipo um curso como esse que a Ellen vai dar, é um curso que vai te ajudar um pouco a conhecer como você é. Você conhece? A gente não conhece ninguém. Você vê as atrocidades que a televisão mostra
E aí o fulano, aí vai entrevistar, o cara entrou, matou um monte de gente, aí vai entrevistar o vizinho ou um parente e falava assim, mas ele era tão legal, ele era um bom pai, ele era calmo, ele era tranquilo. Mas quem conhece o coração? E quem conhece a si mesmo? Hoje eu quero refletir com vocês. Como anda o seu coração? Como anda seu coração? Na parábola do semeador, Cristo apresenta 4 tipos de solo. Um solo à beira do caminho, um solo pedregoso, um solo espinhoso e uma boa terra. A minha oração nessa noite é que você avalie hoje como encontra o seu coração. Está amargurado? Está azedo? Está triste? Está alegre? Como está o seu coração? Primeiro, nesse texto, vejamos. Primeiro, a coisa que eu aprendo nesse texto, veja se o seu coração não está duro demais. Verso de número 5 diz: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. Cuide para que o seu coração não fique como esse solo à beira do caminho. No caminho, nenhuma semente sobrevive. No caminho, a terra é dura, o chão é batido, nada floresce. Tem coração que ele é tão duro, que a palavra de Deus não consegue entrar. Quando ele diz, olha, o semeador saiu a semear, e ele lançando a semente caiu à beira do caminho. A beira do caminho é um lugar onde todo mundo passa, e nesse lugar onde todo mundo passa, o solo fica compactado. Quando a água bate e ela escorrega, ela não entra no solo. A semente não entra no solo. Por quê? Porque o chão está compactado. Tem gente que o coração está tão duro, que está como esse solo compactado. Cuide, para que na jornada da sua vida, o seu coração não fique à margem, na beira do caminho, e acabe exposto, ou ferido pelos homens que passam pela sua vida. Tem pessoas que não ajudam mais outras pessoas, porque ela ajudou algumas pessoas, e essas pessoas a machucaram. Elas não confiam mais nessas pessoas. Sabe o que é isso, irmão? O coração ficou duro. A dificuldade veio, bateu. Pessoas vieram, foram ingratas, e aí o coração dela ficou insensível. Ela ajudou alguém que enganou, e agora não ajuda mais ninguém, porque no caminho da vida, pessoas passaram pelo solo do seu coração e começaram a compactar. E agora ele está duro, ele está endurecido. Não há oração que entre dentro do coração. Não há palavra que entre dentro do coração. Por mais que você fale, o coração está endurecido. Como está o seu coração nessa noite? A semente que é citada, ela representa a palavra de Deus. E Jesus, ele discursava a multidão. Em geral, as pessoas se identificam mais com o segundo e o terceiro solo do que com o primeiro solo.
Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite ainda é: como está o seu coração? O que acontece com esse tipo de solo, com esse solo batido? Onde a água tem dificuldade de penetrar. Você sabia que o Espírito Santo ele é comparado como água? E muitas vezes ele quer penetrar dentro do teu coração e ele não consegue porque o coração está endurecido. O pastor, aonde você congregava, ele fez coisas que machucou o seu coração, e agora o seu coração está endurecido, e você acredita e acha que todas as pessoas são iguais. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ainda, através do Espírito Santo dele, ele está deixando de derramar água no seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você, que mesmo no solo batido, se Deus começar a fazer chover da presença dele no seu coração, uma hora eu acredito, ele vai amolecer. Na minha infância, teve uma época lá no Ceará, que teve 5 anos de seca. Não chovia. Não caía orvalho. E você andava nos açudes, no rio, e você via a terra rachada. Se você nunca viu, deve ter visto em TV alguma coisa. A terra rachada. E depois de 5 anos, quando começou a chover, pouco, não mudava nada, a terra continuava rachada. Por quê? Porque o barro estava compactado. Mas com o tempo, começou a chover. E naquele açude onde estava ali rachado, começou a juntar água. E juntando água ali com o passar do tempo, o barro começou a amolecer. A água começou a penetrar. Meu avô na época começou a plantar. E a semente de arroz começou a nascer, a brotar. Eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo diz, ou melhor, a palavra de Deus diz, Joel diz que nos últimos dias, Ele ia derramar do seu Espírito, como água ia derramar o Espírito. E eu tenho certeza que até aquele coração mais endurecido, ele vai amolecer. E a palavra de Deus vai começar a germinar. Vai começar a brotar. Você vai começar a acreditar em milagres. Você vai começar a acreditar em Deus. Você vai começar a acreditar que ainda existe homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Você ainda vai começar a dar a oportunidade para as pessoas, apesar de outras pessoas terem machucado o seu coração, mas o Espírito Santo vai dizer para você: continue acreditando. Porque eu vou usar pessoas para abençoar o seu coração. O que acontece com esse tipo de solo é que ele é batido e assim a água tem dificuldade de penetrar. Assim anda muitos corações. Em Mateus capítulo de número 13, o verso 19 diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra-chave aqui nesse texto, nesse versículo é: ele não entende. Existe uma diferença gigantesca entre ouvir e entender. Tem muitas pessoas que vêm em culto como esse, elas ouvem, mas elas não entendem. Existe uma diferença entre ouvir e entender. Enquanto uns ouvem com o ouvido, o entendimento ele vem do coração.
E o coração aqui não é cardia, não é músculo. O coração aqui é psique, é mente. Tudo passa por aqui. O nosso filtro passa por aqui. Tem pessoas que estão ouvindo por aqui, mas não estão processando por aqui. E por não processarem por aqui, não entra por aqui. E por não entrar por aqui, não tem como essa semente nascer e haver mudança. Porque toda semente, quando ela entra no solo, ela começa a germinar, há mudança ali naquele solo. Algo começa a nascer e a crescer. Muitos dos chamados crentes antigos vivem com o coração como esse duro, um coração machucado. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Quem te machucou? Ou melhor, não importa quem te machucou. O mais importante é que nessa noite tem alguém para curar a tua ferida. O mais importante não é que você está machucado, o mais importante é que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas mágoas. Deus pode curar o seu corpo. Tem pessoas que estão precisando de além de uma cura física, uma cura emocional. Uma cura na mente. As pessoas geralmente chegam para a gente como pastor e dizem: pastor, ore por mim porque eu estou com uma dor de cabeça, ore por mim porque eu estou com uma dor de coluna. Mas tem muitas pessoas que precisavam pedir oração para suas doenças emocionais. Não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe. E por não ter um relacionamento paterno com o pai, ele não consegue enxergar Deus como pai. Ele não consegue entender o conceito de paternidade, que Deus é o teu pai, que mesmo se a mãe que amamenta, ela esqueça do filho que amamenta, Deus nunca vai esquecer de ti. Ele pode te curar. Em Mateus capítulo 13, o verso 19 diz: quando alguém ouve a mensagem do reino, não entende, o maligno vem e arranca essa semente. Os crentes antigos, eles vivem com o coração sobre esse solo duro. Mateus capítulo 13, verso 13 a 15 diz: por essa razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não vê, e ouvindo eles não ouvem e não entendem. Neles não se cumpre a profecia de Isaías: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Olha o que Deus está dizendo. Deus está falando para uma nação que conhecia Ele, mas que foi machucada, e agora eles ouviam, mas não compreendiam, não eram curadas. E Deus diz, Jesus Cristo está dizendo: olha, se não fosse, eles poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converter, e eu o curaria. Que tipo de solo é o solo do seu coração? Segundo, veja se o seu coração não está ressequido demais. Olha o que diz o verso 6 de Lucas 8. Parte delas caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Em Mateus 3, 13, 5 e 6 diz: parte dela caiu em um terreno
cheio de pedras, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Tem muita gente em que o solo do coração está completamente seco, ressequido, e em cima de pedras não existe nutriente para a planta crescer. Se o seu coração está duro, se o seu coração está ressequido, não tem como a palavra de Deus brotar. Esse tipo de pessoa ouve com alegria a palavra de Deus, ele reconhece o seu poder, mas é algo que dura pouco. É algo que é uma duração de culto. Ele escuta a palavra, ele começa a ouvir a palavra num culto como esse, ele começa a sentir a presença de Deus, mas quando ele sai daqui, ele volta ao estado natural dele. Nada cresce. Você vê que tem algumas pessoas que têm 5 anos, 10 anos de evangelho e não muda nada. Não mudou nada. A semente não cresceu. O solo está duro. Essas pessoas que ouvem a palavra e reconhecem, mas que dura pouco, são pessoas emotivas, são pessoas imediatistas. A emoção, ela é boa, mas a emoção é algo que dura pouco, viu, irmão? Às vezes a gente entra num culto como esse, num momento de louvor. Na realidade, irmão, a emoção, ela nos engana. Nos engana. Eu estava vendo esses dias, porque agora tem, no louvor tem o estilo musical que o pessoal fala de worship, né? Que é de adoração. É umas músicas de 3 notas. E aí um grupo, chegou um vídeo para mim que um grupo estava fazendo uma apresentação, cheio de crente. E aí eles começaram a usar essas 3 notas, né? De adoração, porque você canta, você se coloca, o cara que é músico e ele toca bem um violão, um teclado, ele coloca você para chorar com 2 notas musicais. E aí ele começou a tocar aquelas músicas lá, mas numa melodia que eu achei engraçado, tipo assim, havia um homenzinho torto que andava com a vida torta, não sei o que era mais torto. E aquela melodia bem tipo, deixa queimar. Todo mundo chorando. Aí um outro lá para fazer uma sátira falou assim, pegou a música lá da Aline Barros, do Pinguim, aí colocou 3 notinhas musicais e começou lá, assim, eu vou te ensinar. Levante a mão. Como é a dança do pinguim. O que eu estou falando isso, irmão? As nossas emoções, ela nos engana. E esse tipo de pessoa esse tipo de solo, esse solo ressequido, são pessoas emotivas, que vivem, sabe, pela emoção. Quem já foi em monte aqui? Eu já fui em monte. Eu não sou muito de ir em monte. Esses dias aí, fui criticado porque tinha um membro da igreja aqui que falou assim, que foi para outra igreja lá e falou assim, aquele pastor lá que é bom, porque o pastor vai no monte. O pastor lá da 8ª igreja não vai no monte não. Cara, eu fico no monte lá, às vezes, dependendo se eu não conhecer o lugar, eu fico com medo. Mas numa época que a gente via ir no monte, a gente via tanta meninice. Tinha um pessoal que pegava eu não estou
que não pode ir no monte, viu, irmão? Eu ia. A Antônia lembra que tinha eu e o Batista, um senhor de 60 e poucos anos. A gente tirava de 21 dias e a gente ia no meio do mato, eu e ele, com chuva ou sem chuva, caindo aqueles maior raio. A gente estava lá orando, eu e ele. Mas um dia, eu fui num desses montes e o cara pegou num cipó e começou a balançar lá e gritar igual o Tarzan, dizendo que era a unção do Tarzan. Um outro lugar que eu fui, o pessoal encostaram no maior breu, pensa no maior breu, começaram a pular, e levavam uma botija de água, começaram a pular de um lado para o outro lá, e naquele breu que você não conseguia enxergar nada, você conseguia sentir a poeira subir. E o irmão olhava para você e dizia assim: ó, irmão, eu estou vendo um anjo atrás de você, olha o anjo aí. Eu não vi o anjo. Não é que você não pode ver. Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus. Eu já orei na sala da minha casa, onde eu senti praticamente que o chão se abriu e eu via 2 pés. Eu não via mais nada, mas via 2 pés e eu tinha certeza que era Jesus. Mas tem pessoas que só vivem de emoções. Não lê a Bíblia. Não busca conhecimento. Não deixa a palavra entrar no seu coração. Esse tipo de pessoas, ele ouve a palavra com alegria. Reconhece o seu poder, mas é algo que dura pouco. São pessoas emotivas, são pessoas imediatistas. Aquelas pessoas que querem a coisa já. Ela diz: olha, Deus, eu vou no monte, eu vou orar 21 dias, para que o Senhor faça um milagre, o Senhor salve alguém da minha família, abra uma porta de emprego, e ela vai, naquela fé, todos os 21 dias, ela vai orar. Aí terminou a campanha, não aconteceu nada, ela já começa a desistir de tudo. Ela já começa a achar que Deus não é Deus. Ela já começa a acreditar que não existe milagres. Mas aquelas pessoas que têm um coração quebrantado, que confia em Deus, ele usa o refrão daquela música como sentido da sua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se for do jeito que eu quero, Ele é Deus. Se for não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer, Ele continua sendo Deus. Porque eu não trabalho pelas minhas emoções, eu trabalho pelo relacionamento de coração, de emoção que eu tenho com Ele. Quando as adversidades vêm e aparecem, eles logo esquecem da palavra de Deus. Deus, em sua palavra dele, deixa 2 coisas claras acerca disso. Primeiro, é que não há aflição maior do que podemos suportar. Está na luta, irmão? Deixa eu te falar, Deus está contigo. Não foi curado ainda, irmão? Deus está contigo, Ele está te dando força. Ah, pastor, eu vou desistir. Vai nada. Até hoje você não desistiu e não vai desistir. Sabe por quê? Porque Ele não dá, Ele dá um suporte, Ele te dá perseverança. Então a primeira coisa que eu aprendo é que no meio da aflição, nós podemos suportar porque Ele está conosco. Segundo, é que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Se você resistir, dizer: diabo, eu não vou negar a Deus, ele fugirá de vós. Quando nós não criamos raiz, não temos força contra o vento que pode soprar contra nós. Se não resistirmos ao diabo, ele não fugirá de vós.
Lucas capítulo 8, verso 13 diz: os que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria e quando ouvem, mas não têm raiz, crê durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço, que começaram a perseverar e pararam. Terceiro, veja se o seu coração não está sufocado demais. Como anda seu coração? Lucas 8, verso 7 diz: a outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela, e sufocaram as plantas. Para entendermos melhor essa passagem, Mateus capítulo 13, verso 22 diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufoca, tornando infrutífero. Eles escutam a palavra, mas a preocupação do dia a dia começa a sufocar a palavra. Começa a matar a palavra ali dentro do coração dele. Corre de um lado para o outro. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para buscar Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Viver a vida sem ter tempo para Deus é viver uma vida perdendo tempo. Instagram. Cala que gosta, pô. Viver uma vida sem tempo para Deus. Ah, eu não tive tempo de orar. Eu não tive tempo de ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está perdendo tempo na sua vida. Está perdendo tempo. A palavra de Deus deve ser guardada para não tropeçarmos contra ela, contra o Senhor. O salmista no Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra até brotou, mas por não ser alimentada, ela acaba morrendo. A pergunta nessa noite, irmão, é o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo nessa noite? Que tipo de solo é o seu coração? Cuidado para não sobrecarregar, sufocar, pesar demais o seu pobre coração. Cuidado no seu coração, porque dele depende a sua vida. Cuidado para não armazenar coisas tóxicas em seu coração. No Sermão do Monte, Jesus disse, Mateus 6, 25 a 34, Jesus diz: portanto eu lhe digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu, não semeia, nem colhe, não armazena em celeiro, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo eu lhe digo, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe o que vocês precisam dela. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã,
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Você está pensando o que vai acontecer amanhã? Naquela conta? Naquele exame que você vai receber? Você está preocupado com isso, irmão? Isso se chama ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? De uma maneira bem didática, ansiedade é preocupação com o futuro, esquecendo de viver o presente. Porque quem vive ansioso, ele nem vive o futuro e nem vive o presente, portanto ele não vive, ele sobrevive. Que tipo de solo é o seu coração? Quarto, veja se o seu coração é frutífero. Verso 8 diz: outro ainda, caindo em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Mais na frente, no capítulo de número 15, ou melhor, no versículo 15, Jesus diz: mas os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Dessa vez a semente ela vai cair em boa terra. Ou seja, a palavra de Deus atingiu o seu objetivo, atingiu o coração daquele que ouve e ele entende a palavra. Nessa passagem, Lucas apresenta 6 características de um solo que produz, um solo frutífero. Primeiro, um coração bom, humilde, sem malícia. O Espírito de Deus, ele flui naturalmente nesse coração frutífero. Segundo, um coração generoso. Um coração que serve, um coração que ajuda as outras pessoas. Por isso que Jesus Cristo disse, irmãos, para que você não se decepcione, aquilo, você já entendeu que quando Jesus diz assim, aquilo que a mão direita dá, a esquerda não deve saber. Você sabe qual que é o significado dessa palavra? Quando você ajuda alguém, você esperando um obrigado, você esperando um reconhecimento, pode ser que você se decepcione. Deixa a sua mão esquerda atrás, não deixa ela ver. Ajuda. Porque se essa pessoa não te reconhecer, tem um lá em cima que está te reconhecendo. Tem um lá em cima que está te vendo. Tem um lá em cima que está te observando. Eu não vou deixar de ajudar uma outra pessoa, porque uma pessoa foi ingrata comigo. Um pastor falou para mim uma vez, eu não suporto, eu não confio mais em crente. Eu não acredito mais em mudança de nenhum crente. E eu falei para ele, se eu deixar de acreditar nisso, eu tenho que deixar de ser pastor, porque a minha vida inteira é vivida acreditando que você vai mudar. Que o Espírito Santo de Deus, através da sua semente, que é a sua palavra, vai mudar. Outra característica de um coração, de um solo frutífero, um coração ouvinte. Não escuta somente com palavra, mas reconhece a voz de Deus, busca discernimento, busca sabedoria, um coração retentor, um coração que guarda, que faz reserva, que não deixa largado, um coração frutífero, não guarda para si o que recebe de Deus. O que você está recebendo de Deus, irmão, você que tem um coração frutífero, esses frutos são frutos internos e externos, interno na mudança do seu próprio ser,
e externo na multiplicação da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: seja praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Comece a praticar a palavra de Deus, irmão. Você vai ser uma pessoa feliz. Um coração perseverante. Ele é fruto de um coração frutífero. Ele não desiste com facilidade. Ele não para os projetos. Ele continua a confiar em Deus, ele não desiste. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que você vai poder dizer isso no final? Ou você vai ser daqueles que desistem? Que tipo de solo é o seu coração? Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 13 diz: feliz é aquele que lê a palavra dessa profecia, e feliz é aquele que ouve e guarda o que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Você recebe essa palavra para o seu coração? Deixe a água do Espírito Santo amolecer o solo do seu coração, para que a palavra, como semente, ela possa germinar na sua vida. Que tipo de solo é o seu coração? Talvez muitas pessoas pisaram e compactou. O Espírito não consegue fazer nada ainda. Abre o teu coração. O melhor de Deus para a tua vida ainda está por vir. A palavra diz: esquecendo das coisas que para trás ficaram. Se alguém te machucou, esquece. Esquece. Lembra que Deus já fez grandes coisas na tua vida? Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode mudar a minha vida. E o Espírito Santo de Deus nessa noite pode mudar a sua vida. Curva a sua cabeça onde você está. Espírito de Deus, eu venho te pedir neste momento, Pai, que a tua palavra como semente, Senhor, ela possa entrar no coração do teu servo, da tua serva. E que o Espírito Santo como água, Senhor, venha derramar sobre essa vida, Pai. Eu creio que nessa noite, ó Deus, grilhões serão quebrados, Pai. Eu creio que nessa noite, Deus, pessoas serão transformadas. Eu creio que nessa noite, ó Deus, é aquilo que tem impedido o teu servo e a tua serva de avançar, da semente germinar, meu Pai, vai cair por terra em nome de Jesus, porque como disse o profeta a Elias, Senhor, eu já começo a ouvir barulhos de chuva, eu já começo a ouvir barulhos de chuvas espirituais, eu já começo a ouvir o teu Espírito Santo abençoando, eu já começo a ouvir o teu Espírito Santo derramando da tua graça e mudando a vida do teu povo. Diga: Senhor, faz chover no meu coração, Senhor. Faz chover, Senhor, a chuva do Espírito no meu coração, Pai. Diga: Espírito Santo, vem me encher, Espírito Santo. Espírito Santo, venha alagar o meu coração com a tua presença. Espírito Santo, muda a minha vida. Diga: Jesus, muda a minha vida através da tua palavra, Senhor.
Senhor. Ah, Senhor, faz de novo. Diga, Senhor, faz de novo. Senhor, diga, eu quero sentir a tua alegria. Eu quero sentir a tua presença. Faz de novo. Xarabassuri cantarabalai. Faz de novo. Faz de novo. Oh, Espírito, sopra, Senhor, sopra, Senhor. Oh, Jesus disse para aquela mulher: se tu soubesse, tu me pediria e eu te daria água viva. Aleluia. Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Rios de águas vivas brotarão do seu interior. Rios de águas vivas. Oh! Fique de pé adorando, fique de pé exaltando. Tudo é teu. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Tudo é teu. Feche teus olhos, fale com Ele. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho
Faça assim com a sua mão. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Pai, que a unção sobrenatural do Teu Espírito Santo venha gotejar na nossa vida como água, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher, que Teu Espírito Santo venha nos tornar, Senhor, cada vez mais semelhante a Ti, Pai. Eu te louvo pela Tua igreja, Pai. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de vitória, Pai. Nos dá uma semana, ó Pai, de bênção, ó Deus. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Que você diga amém, amém. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra ser